Bürsin e Iaçok Seversin, a sua nova série do canal D, são os nossos assuntos do vídeo de hoje. Sejam todas bem-vindas. Eu estou gravando este vídeo numa quinta-feira. Hoje irá ao ar o segundo episódio da série e, atendendo a pedidos de vocês lá da comunidade do YouTube, hoje irei falar sobre algumas repercussões e o que está sendo dito sobre esta série aqui na Turquia. Kerem tem uma base de fãs estrangeiro muito grande, eu acredito que maior do que os daqui da Turquia, e eu acredito que, se depender deles, o sucesso já está garantido. Essas notas do jornal trazem algumas repercussões dos fãs estrangeiros, que virou uma repercussão aqui na Turquia. Elogios espanhóis a Kerem. Esta nota diz que, após ele retornar aos sets depois de um longo hiato, a série Iaçok Seversin tornou-se a grande favorita da imprensa espanhola. E depois eles trazem, mas Iaçok Seversin não é somente um sucesso aqui na Turquia, é também em vários lugares do mundo. Isso porque na semana passada, na estreia do primeiro episódio, a série se manteve nos top trends em vários países. Eles citam os principais, que foram Espanha, Itália, Rússia e Brasil. Um outro comentário que também foi dito foi que Kerem Bürsin causou um grande impacto no mundo com a estreia da sua série. E além de elogiarem a atuação dele, não podemos deixar de fora a parceira dele, a Hafsa, que também está fazendo um excelente trabalho. Como eu havia dito para vocês, assisti ao primeiro episódio, eu gostei da série, é uma série leve, ele e a Hafsa têm uma energia compatível, parece que eles têm uma dinâmica muito grande entre eles, a história vem ganhando mais formato, é uma série de verão, é uma série leve, e eu fiz uma introdução da série aqui neste meu último vídeo que eu falei sobre o Kerem Bürsin, e depois de finalizar o primeiro episódio, podemos concluir que Leila faz parte de uma gangue orquestrada, que o Ateş finalmente encontrou um bom motivo para ele permanecer em Istambul, porque até então para ele não fazia muito sentido. Ele havia deixado muito claro que não queria assumir os negócios da família, ele tem o hotel dele, ele tem os negócios dele espalhado pelo mundo, ele não gosta de ter um único endereço, parece que ele era meio que um nômade digital. E o legal é que, mesmo que ele tenha feito a escolha de permanecer em Istambul e lutar pela empresa que foi fundada pela mãe dele, o futuro ainda ficou em aberto. Ele vai ter que fazer as coisas acontecerem. Ele estava afastado, longe da família, longe dos negócios da família, herdou e terá que provar que ele merece o que ele herdou. Ele terá um período de 3 meses para fazer as coisas andarem, para trazer um novo ar para a empresa. Então eu gostei muito dessa conexão, porque não ficou uma coisa assim muito forçada, não ficou muito clichê, e agora ele vai ter que se adaptar aos negócios da família e também às crianças, aos irmãos mais novos que ficaram. Ele está herdando também essa responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos, senão o irmão mais velho, que não é lá muito bom, vai ter o acesso à empresa e à guarda das crianças. Gostei também bastante do mordomo, o personagem do ator Xerife, que saiu hoje no jornal com uma entrevista extensa falando sobre o seu personagem e sobre Iaçok Seversin. Ele, no geral, elogiou o enredo e a leveza da história da série. Essa série é de grande importância para a carreira do Kerem, que ele veio de um grande sucesso que foi o Sen Çal Kapımı, então é uma grande responsabilidade, e é aí que entra a importância da movimentação que os fãs fizeram e estão fazendo nas redes sociais. A maioria das notícias que eu encontrei fazia referência à popularidade dele nas redes sociais, a ele ter permanecido no top de vários países diferentes. Sem dúvida que esse agito, essa colaboração dos fãs contribuíram e muito para o engajamento da série, que, apesar de não ter ficado com uma excelente classificação aqui na Turquia, recebeu muitas views no YouTube. A propósito, canal D, o que são aquelas legendas do YouTube? Gente, vamos combinar que estão terríveis? É inadmissível um canal com aquela estrutura, sabendo que a maioria dos fãs do Kerem são estrangeiros,
forneça aquela qualidade de legenda. Eles precisam colocar alguém para colocar aquelas legendas. Ou então eles que contratem as meninas do Telegram, as fadas do Ateste. Gente, as legendas delas são maravilhosas. Como que um canal daquele tamanho oferece uma legenda tão ruim? Não, gente, não tem condições, né? Eles precisam nos ajudar pra gente conseguir ajudar eles. Mas continue engajando. Engaje também aqui com o meu vídeo, deixa seu like, sua contribuição, a sua opinião. Hoje tem um novo episódio, vamos ver como que vai andar a história dos dois juntos, do Ateste e da Leila. E vejo vocês no meu próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Beijos e tchau!